Imersão de negócios em Israel. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse país tão pequeno quando se fala em tamanho, porém um gigante quando se fala em alta tecnologia, hub de inovação, questões relacionadas a religiões e também quanto ao poder militar. Eu quero compartilhar nesse vídeo algumas das experiências que eu tive ao longo de mais de 10 dias visitando empresas, a parte cultural, a parte religiosa de Israel, e eu posso dizer uma coisa, me surpreendeu e muito o que eu vi lá. E eu vou dividir esse vídeo, então, na primeira parte, com as minhas experiências lá em Israel, e também na segunda, eu trouxe duas convidadas, a Ana Luísa, que trabalha na Ambev, eu tive a oportunidade de conhecê-la durante a imersão, e também Maria Eduarda, que teve passagem pelo Itaú, pela Vetex, e atualmente ela é head de canais digitais do Banco Pan, para falar também sobre a experiência que ela teve sobre pontos de vista diferentes. Portanto, assista logo após a vinheta. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Mas afinal, o que acontece nesse país tão pequeno quando se fala de tamanho, mas um gigante quando se fala em alta tecnologia, centros e hubs de inovação, a questão religiosa e também militar? Eu vou falar um pouco a respeito da minha experiência ao longo de 10 dias, começando pela parte cultural e histórica. Lembrando que eu não sou um especialista, eu não sou um estudioso, então o que eu estou passando aqui é o meu ponto de vista de quem visitou Israel, perfeito? Na sequência eu vou falar sobre o que eu vi em relação às empresas, startups e o centro e o hub de inovação, e também trarei as convidadas Ana Luísa, da Ambev, e também Maria Eduarda, que atualmente é head do canal digital do Banco Pan, para trazer a perspectiva delas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o minuto exato, caso você queira avançar para o papo com elas, tá joia? Quanto à questão cultural e histórica, falando de religião, história de Israel, nós visitamos alguns lugares, especialmente Jerusalém, mais ali relacionado ao Mar Morto, e também alguns palácios antigos, onde tinha essa questão da história de Israel, cruzando com a religião, passando pelos judeus, pelo cristianismo, de outras religiões e outras vertentes também. E é muito interessante porque eu vi que eu não sei nada nesse mundo. Confesso, como eu disse, eu não sou um estudioso, eu tenho uma religião, eu sou cristão, mas eu não tenho, talvez, a frequência que deveria ter nas missas e tudo mais. Porém, o que me chamou muita atenção foi a história com o sentimento e a energia que você tem lá. Um exemplo, quando eu estava em Jerusalém, cara, primeiro que aquilo é maravilhoso, a cidade em si, a parte histórica, a parte antiga de Jerusalém, que já passou por N guerras, foi destruída, reconstruída em N situações, mas a energia que você tem lá, quando eu adentrei na parte do Muro das Lamentações, as pessoas com a sua fé, com a sua vontade, com a sua gratidão, com seus agradecimentos a Deus pelas conquistas, ou muitas vezes por terem sido curadas de N enfermidades, aquilo toca muito a gente. André, mas o que isso tem a ver também com tecnologia e inovação? Tem muito a ver, porque eu percebi que Israel, ele é todo interligado por todos os problemas que tem naquele país. Afinal, lá não chove, praticamente não chove, tem muito deserto, é um deserto não de areia, como a gente vê nos filmes, é um deserto de pedra, parece que você está na Lua. Então, o que acontece? Quando a gente foi visitando, a gente foi de ônibus, é um país muito pequeno, em termos de extensão, a gente foi visitando, desceu para o Mar Morto, foi para alguns palácios, se eu não me engano, de Herodes, posso estar enganado, que ficava lá no topo, que dava para ver outros países lá de cima. O que acontece ali é Jerusalém. Então, a gente foi visitando tudo aquilo e, gente, eu fui conhecendo algo que até então eu não compreendia a importância de cruzar com a tecnologia, que eu vou falar ali na frente. Uma experiência também muito interessante ao longo desses 10 dias foi que durante as viagens, uma noite nós paramos numa tenda beduína, onde nós dormimos lá, tivemos uma refeição, está mostrando, acho que está aparecendo na foto também, onde nós, todo o grupo ali, a gente sentava junto para poder, obviamente, ter o nosso momento de conversa, troca ideia, networking. Então foi uma experiência que eu recomendo a todos fazer e eu quero voltar para Israel porque eu senti que eu devo e tenho que aprender muito mais a respeito desse país, porque me trouxe muitas provocações e reflexões a respeito da minha questão pessoal, do meu desenvolvimento pessoal. Então, recomendo porque ali você percebe que tem algo muito maior do que história e religião.
Tem pessoas que passaram por N situações, os judeus, a Segunda Guerra Mundial, o Museu do Holocausto, realmente é muito tocante. Já na questão de tecnologia e inovação, que prevaleceu durante 7 dias de atividade, então foram 2 dias e meio, mais ou menos, da parte cultural e 7 dias de visitas técnicas em várias cidades, passando por Haifa, passando por Jerusalém, passando por Tel Aviv e outras cidades. E nós pudemos conhecer o empreendedor israelense, o empreendedor que veio de outro país, mas que absorveu a cultura de Israel para poder ter o seu sonho, traçar um planejamento de conquista de sonhos e objetivos por meio da tecnologia. E o que mais me chamou a atenção lá é que, pelo fato do país ter muita escassez de recursos naturais, muitas vezes as pessoas tiveram que olhar para fora. Então, eles utilizaram a tecnologia no primeiro momento mais relacionado a questões militares. Posteriormente, o governo implantou em várias áreas, inclusive no setor da saúde. Um exemplo, nós visitamos um centro de saúde onde eles passaram para a gente o aplicativo que tinha lá, que se uma pessoa sofrer algum tipo de acidente ou tiver algum tipo de situação relacionada à saúde, se você acionar o aplicativo, eu não me recordo exatamente, posso estar falando besteira aqui, mas era algo próximo de 2 a 3 minutos, alguém estaria no local que aconteceu a situação. Ou seja, não importa em qual lugar do país que você esteja, você tem uma logística relacionada à saúde e tratamento muito ágil, muito eficaz. Então você percebe que, seja na questão militar, na questão da saúde e em outras áreas, por exemplo, o Waze, que a gente usa no nosso dia a dia como GPS, ele foi criado lá em Israel. Empresas como Skype foram criadas em Israel e depois comprada pela Microsoft. Então são várias as empresas e soluções que a gente utiliza no dia a dia. Então a mentalidade do empreendedor que tem que criar uma empresa, criar uma startup e já olhar para fora de Israel, pelo fato do país ser muito pequeno, uma população muito pequena, trouxe a ele uma amplitude, quando se fala em visão de negócios, muito maior. Então ele já olha para fora, tendo o cenário global, não como uma alternativa, mas como uma necessidade de fazer o seu negócio desenvolver. Um outro ponto que me chamou muita atenção também lá é a questão de como o governo não somente incentiva os empreendedores, as startups, mas criou toda uma estrutura, um ecossistema para que essa pessoa possa ter a ideia, possa ter acesso a fundos de investimento, esteja ligado às universidades com grandes centros de pesquisa e inovação, para que você complete isso com o dinheiro de investidores, inicialmente com fundos vindo até mesmo do governo, quanto também a investidores VCs que acabam completando esse ciclo. Ou seja, eles olharam de baixo para cima, e não o que muitas vezes a gente vê no Brasil, que às vezes uma prefeitura, um governo quer simplesmente criar um centro de inovação para aparecer na mídia, colocando isso de cima para baixo, com escorregadores, isso e aquilo, e é muito mais para inglês ver. Por quê? Porque simplesmente você não criou uma cultura que vem junto com todos os empreendedores, as universidades, governo, iniciativa privada e fundos de investimento, para que esse hub de inovação acabe se completando e gerando mais resultados. Não é à toa que o número de prêmios Nobel para pessoas que são de Israel ou que passaram por Israel pelas universidades é altíssimo, pelo foco e empenho que eles têm quando se fala em termos de pesquisa e inovação. Então, vale a pena você conhecer Israel olhando por todos esses prismas. A questão da religiosidade, a questão histórica, a questão militar e também a questão de tecnologia e inovação. E agora eu vou trazer a Ana Luísa, como eu falei, ela trabalha na Ambev, e também a Maria Eduarda, que passou pelo Itaú, Vetex, e agora está no Banco Pan, para trazer a perspectiva delas. Eu conheci elas durante as atividades, durante as imersões lá em Israel, para que você também veja qual o ponto de vista de outras pessoas, para você também se interessar mais no assunto. E para você que está chegando agora, já se inscreva no canal, porque eu trago muito conteúdo do Brasil e também do exterior, para que você possa utilizar no seu dia a dia. Mas bora lá com a Ana Luísa e também com a Maria Eduarda. Olha, eu vou dizer que foi incrível, assim, André, foi life-changing para mim, mudou minha vida mesmo, a forma com que eu enxergo algumas coisas. Por que eu fui para lá? Porque eu sabia que lá era um polo tecnológico e tinha muitos problemas que eu vivia no dia a dia, colocando um produto no ar, né? E esse dia a dia de desenvolvimento de produto, de criação, de acompanhamento de indicadores, ele é um dia a dia muito exaustivo.
e volta e meia a gente se depara com problemas de esteira, com problemas difíceis de resolver. E eu fui para lá para entender, eu falei, gente, deve ter alguém em algum lugar do mundo que está resolvendo esse problema melhor do que eu estou aqui no Itaú, sabe que eu estava no Itaú. E aí eu falei, não, vou lá e vou ver como que esses caras fazem, porque se esses caras conseguiram, com um país desse tamanho, ter um monte de prêmio Nobel e colocar um monte de startup fintech no ar, tem empresas, inclusive, que a gente usa aqui dentro do Brasil, deve ter alguma coisa que eles estão fazendo direito. Sim. E fui para lá, eu acho que o que mais me impressionou foi uma fala, no primeiro dia que a gente estava lá, a gente teve uma palestra com um empreendedor de lá, e eu acho que essa fala ela me marcou para o resto da vida, que foi ele falando que inovação, às vezes a gente acha que inovação é soft, inovação é legal, inovação é bacana, e ele falou, se você está fazendo inovação assim, você está fazendo errado. Inovação dói, inovar é hard, não é soft, é difícil, não é político, não é um trabalho político, é um trabalho pedreira ali, é praticamente uma guerra, tem muito desconforto, fazer as coisas de um jeito diferente do que todo mundo estava acostumado, gera muito desconforto, é dedo na ferida mesmo, e eu acho que essa foi o principal ensinamento que eu tive lá. Depois que eu entendi isso, muita coisa mudou para mim no meu ambiente de trabalho, muita coisa mudou para mim na forma que eu enxergo os desafios que a gente tem. Acho que esse foi assim, o principal impacto. Eu acho que a outra coisa que me chamou muito a atenção é o quanto eu acho que aqui no Brasil, em algum momento, e isso é talvez um comportamento dos brasileiros, a gente para de estudar, a gente para de se aprofundar, a gente para de buscar mais conhecimento. Então, lá eles levam extremamente a sério o estudo. Então, eles acreditam, ok, você acabou de sair da faculdade e você pode se tornar um empreendedor de sucesso. Sim. Mas eu fui para lá achando que eu ia encontrar vários Mark Zuckerbergs da vida. E o que eu encontrei foram vários doutores, vários cientistas, várias pessoas que têm um extenso conhecimento, né, naquilo que estão falando, e depois enveredaram para esse lado do tech, de montar uma empresa, de colocar no ar, e muito conhecimento em relação ao mercado, as oportunidades de mercado, as oportunidades que os clientes apontam para eles. Então, eu acho que isso também me chamou bastante atenção. O público de startup de Israel não é necessariamente jovem, não sei se você lembra, mas a gente falou com muita gente que não era jovem. E acho que talvez às vezes a gente tem na nossa cabeça também que só os jovens conseguem fazer inovação, mas também existe uma necessidade de ter um conhecimento, de estudar, de se aprofundar, de ir atrás e de manter isso ao longo da vida. Não é porque eu, sei lá, consegui fazer um bom produto digital em 2018 que acabou aí e eu aprendi para sempre. Acho que isso também, quando eu voltei, ficou muito quente em mim. Preciso estar sempre lendo, preciso estar sempre me atualizando, preciso estar sempre saber o que está acontecendo no mercado, seguir grandes nomes da área de produtos. Então, eu comecei a fazer isso com mais frequência do que eu fazia. Mas Israel é incrível, é absolutamente maravilhoso, assim. Perfeito, eu acho que a viagem para Israel se resume a romper vieses, até linkando com o que eu falei agora há pouco, né, sobre esse ponto de viajar, de romper vieses, de conhecer diferentes culturas e afins. Quando a gente pensa em Israel, as primeiras impressões que a gente tem é de guerra, é de religião, é de disputas, e quando a gente chega lá, apesar disso estar presente no ambiente, né, não dá para negar, com certeza fica em segundo plano. É muito legal ver a história de Israel, como situações de necessidade fizeram o país chegar onde está hoje. Então, ter um exército super desenvolvido que consegue interceptar qualquer tipo de míssil que cai lá, até, né, a gente teve a experiência de estar lá e acabar acontecendo e se sentir protegido, porque a gente sabia que tinha uma super empresa por trás com equipamentos super, hiper tecnológicos que estavam preparados para atuar. A gente conhecer diversas startups, né, de pessoas que têm um mindset de inovar, de aprender, disciplina acima de tudo. Então, né, lá em Israel, as pessoas depois que acabam o colegial, elas passam um tempo no exército, cerca de 2 anos, e nesse período, e isso inclui homens e mulheres, então todo mundo, né,
Nesse período, elas aprendem muito sobre disciplina, sobre, né, alcançar objetivos, e esse mindset que criam durante esse período também ajuda muito quando elas vão, né, depois que elas acabam a faculdade, vão ser inseridas no mercado de trabalho. Foi, assim, muito legal de ver a quantidade de startups que a gente tem lá em Israel, venture capitals, e como isso é fomentado bastante lá, tem incentivos de governo e tudo mais. É difícil pegar até tanta coisa que a gente viu lá e trazer para o dia a dia, mas eu acho que o principal é essa questão do pensamento, né? Então, como a gente consegue aproveitar oportunidades, olhar para alguma coisa que não está funcionando bem e pensar numa solução, fazer algum tipo de brainstorming, juntar uma galera que pense diferente para discutir sobre aquele tema, como a gente conseguir inovar, entender necessidades também, né? Às vezes a gente está indo num rumo que a gente acha que é aquilo que o nosso cliente quer, e quando a gente vai ver, vai escutá-lo, não é aquilo que ele precisava, não era aquilo que ele queria e o negócio não dá certo. Então, acho que tudo isso que a gente viu lá em Israel se aplica muito no dia a dia, principalmente essa questão de conseguir, né, identificar riscos, identificar oportunidades e atuar de maneira inovadora, aí não tendo medo de errar, né? A gente viu diversos casos lá de pessoas que estavam na segunda, terceira, quarta tentativa, até são perfis de pessoas um pouco mais velhas, né, que tentaram algumas vezes e as empresas primeiras que eles tentaram fundar não funcionaram, mas não desistiram, aprenderam com os erros para na segunda, terceira, quarta vez fazer de uma maneira muito mais rápida, eficiente e que trouxe resultados para o negócio realmente vingar. Então, acho que esses foram os principais pontos que eu trouxe de lá para o meu dia a dia, né? Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.